A maior parte dos programas que o próprio governo Lula utiliza como vitrine vão ter 0 de orçamento em 27 por causa do desenho. Kim, deixa eu fazer umas perguntas bem curtinhas para você e, se for possível, respostas rápidas para quem nos acompanha entender, porque a gente está falando de fora da Câmara dos Deputados, da vida política, você está lá dentro já na segunda legislatura. Quando você chegou pela primeira vez, você estava se referindo a os gabinetes. Quando a gente fala gabinetes, porque tem gabinetes que tem uma estrutura grande e tal, tem outros que é quase um acampamento, né? Distante do plenário, etc. E tem privilégios aqueles que já estão como parlamentares, alguns que já foram presidente da Câmara, fizeram parte de mesa de diretores e agora até a questão familiar, que é uma coisa fantástica, né? Filho de parlamentar tem direito. Como é que foi no teu caso? Você chegou, escolheu o gabinete ou já estava pré-agendado? Olha, sobrou isso daqui, é uma espécie de xepa da feira, bem no final, sabe? A gente usa em São Paulo essa expressão, já no final da feira você está pegando as coisas mais baratas e nem sempre de melhor qualidade. Como foi no teu caso? No meu caso, como eu não sou filho de deputado e não entro em nenhuma das outras ordens de prioridade, eu entrei no sorteio. Mas eu dei sorte no sorteio antes, isso mudou porque houve reforma, mas ainda na minha primeira legislatura, todos os deputados queriam ir para o anexo 4, porque o anexo 4, para quem não sabe, a Câmara dos Deputados tem 4 anexos, né? Tem o anexo 1, que é o principal, onde fica o plenário, onde está a cúpula virada para cima. O anexo 2 ficam as comissões, 3 e 4 ficam os gabinetes. No 4 ele é disputado porque o gabinete tem banheiro. Você não precisa usar o banheiro do corredor. E do 3 você precisava usar o banheiro do corredor. Eu dei a sorte de ser sorteado do 4. Sim. Mas depois reformaram o 3 e os do anexo 3 tem banheiro. Uma curiosidade, Vila. Sim. No estado de São Paulo, é inversamente proporcional o tamanho do gabinete. O de vereador é o maior da cidade de São Paulo, depois é o de deputado estadual, o menor é o de deputado federal. Eu queria aproveitar e pegar esse gancho porque eu fiquei assustado uma vez com o número de assessores que tem na LESP aqui em São Paulo, cada deputado estadual. No caso de deputado federal, quantos assessores tem em média? Há um privilégio daqueles que são presidentes, ex-presidentes, presidente de comissão, ou todos recebem o mesmo número de assessores? Não, na realidade, você tem o número de assessores igual para todos, né, a princípio, mas quem é presidente de comissão também consegue nomear, salvo engano, 5 servidores efetivos concursados da casa para trabalharem para a comissão. Sim. E mais outros cargos que geralmente o presidente de comissão ele divide dentro do próprio partido. Mas a maior parte dos cargos são os cargos da mesa diretora, que aí eu acho que está na casa dos milhares, que é o presidente, mas porque tem um presidente, tem o primeiro vice, tem o segundo vice, aí tem o primeiro secretário, o segundo secretário, o suplente do primeiro secretário, o suplente do segundo, todos esses têm algumas centenas de cargos. Então, aqueles que compõem, aqueles que votam na chapa vencedora, no presidente da Câmara vencedor, nos secretários vencedores, geralmente consegue aí ter mais 15, 20 indicações de assessores. Eu nunca tive, porque eu sempre votei ou em presidentes da Câmara que perderam, ou eu votei em branco, por não sentir que nenhum dos candidatos à presidência me representava. Quantos assessores tem no teu gabinete? No meu gabinete tem 14 assessores. E a média é mais alta que isso? Média é os 22, 25. Certo. Isso é importante para quem nos acompanha, para saber que os assessores são fundamentais para o trabalho do parlamentar. E tem aqueles que são concursados. É bom lembrar que as assessorias da Câmara dos Deputados têm excelente qualidade, ao menos na área de educação, que eu conversei com alguns assessores, falei, puxa vida, realmente ele conhece o métier, não é, né? O governador do estado de São Paulo é assessor concursado da Câmara, da estrutura. Então, você vê como é que são as coisas. Então, a importância desse trabalho, e essa questão de você ter estrutura no interior do teu gabinete para trabalhar, e condições mínimas, básicas, e aí tem o que causa estranheza nas mesas diretoras. Aqui em São Paulo, na Câmara Municipal, eu acho que precisa ter 3 prédios para colocar todos os assessores, né? Porque só naquele prédio não cabe. E na Alesp também uma vez eu conversei com um deputado que disse que era 35, não sei, um número fabuloso, né?
que realmente é um pouco complicado. Eu falei, você lembra o nome de todos? Então, muitas vezes eles tinham dificuldade até de lembrar o nome de todos os assessores do gabinete, se é que eles compareciam ao trabalho, que é uma outra dificuldade que muitas vezes alguns têm. Mas que, pegando a questão, depois eu passo a Luana, nessa situação que tem essas dificuldades da representação política no Brasil, com o voto proporcional, que é o que existe no Brasil. No caso de São Paulo, são 70 deputados federais, e todos contra todos, né, para conseguir a eleição. Vamos pegar a questão partidária. Você está hoje no Brasil, vocês estão criando, quando eu digo vocês, é o MBL, evidentemente, está criando um partido que é omissão. Por quê? Porque hoje não existe nenhum partido que represente aquilo que a gente acredita. Aliás, a maior parte dos partidos não acredita em nada, né? Vou usar o meu Partido União como exemplo. Nós temos na bancada 59 deputados, né? Dos 59 deputados da bancada, eu vou dizer que eu e mais uns 14 somos deputados de oposição, né? Eu, o deputado Mendonça Filho, o deputado Paulo Avelino, o deputado Rosângela, alguns outros. A maior parte são deputados governistas, né, que votam junto com o governo Lula. Inclusive, há pouco tempo, tínhamos ministros no governo Lula, por parte da União Brasil. Ou seja, qual que é o programa? O que une essas pessoas em termos de visão de país? Nada. A maior parte dos partidos são um ajuntamento de pessoas que estão lá para formar chapa e disputar a eleição. Mas não tem uma coerência programática e ideológica. Então, nós precisamos fundar um partido justamente para poder ter um projeto. Eu, por exemplo, queria ter sido o candidato à Prefeitura de São Paulo nas últimas eleições. Não pude, cheguei a pontuar 10%, não pude porque o meu partido preferiu compor com o prefeito em vez de ter uma candidatura própria. Coisa que pra gente é inimaginável, porque um partido ele deveria querer chegar ao poder para implementar o seu projeto. Mas a maior parte dos partidos do Brasil, na realidade, eles querem compor com o poder para se perpetuar nos seus cargos. Mas não porque eles tenham uma visão de mundo que eles querem chegar numa prefeitura, num governo do estado ou numa presidência para implementar essa visão. Não, eles querem compor com um candidato vencedor, ou mais provável vencedor, para uma vez no poder eles terem um pedaço do orçamento e eles manterem os seus mandatos ali infinitamente, né? Então, daí a necessidade que a gente teve de ter um partido próprio para decidir nossas próprias candidaturas. Mesmo no sistema proporcional, quem vota em mim, se os meus votos ultrapassam o quociente eleitoral, esse voto vai para outra pessoa do partido. Então agora, com um novo partido, eu vou ter a segurança de que esse voto vai estar indo para alguém que está alinhado com os meus valores, está alinhado com os meus ideais, né? Então, aproveitar para perguntar uma questão para você, porque a gente discute muito em geral. Então, para quem está lá, como você, emenda parlamentar, você faz emenda parlamentar? As emendas, existem dois tipos de emenda, né? A emenda impositiva, que é aquela que tem que ser paga para todos os parlamentares, eles precisam indicar. Essas eu indico, não há o que ser feito. E há aquelas emendas que a gente chama de orçamento secreto, que são as emendas pagas para quem vota com o governo. Essa nunca recebi nenhum centavo. Mas eu sou contra, mesmo as impositivas, que tem transparência, que você sabe quem mandou, você sabe para onde foi, você sabe qual foi o valor. Mesmo essas eu sou contra, porque eu considero que não é papel de deputado ficar executando orçamento, o papel do deputado é analisar o orçamento que veio do governo e dizer, olha, isso é estruturante, isso não é, aqui tem que cortar, aqui tem que aumentar, mas não, isso aqui tem que ir para a cidade que me elege ou não. Isso não, isso é mesquinho, isso é paroquial, isso não é um debate estrutural de país. Isso, pelo contrário, calcifica as estruturas de poder, hoje que a gente tem de uma oligarquia, que está pouco se importando com um debate estrutural de país. Não à toa, qual que foi a grande reforma, qual foi o grande legado que essa legislatura, que esse governo deixa para o país? Nós não tivemos a aprovação de nenhuma medida significativa. Aliás, na minha visão, o que houve de mais estruturante foi um retrocesso, que foi a revogação do teto de gastos com a PEC da transição no final da legislatura passada e a aprovação do novo arcabouço fiscal nessa, que vai levar a gente para um colapso total das contas públicas. E esse eu acho que é mais um tema que a imprensa dá pouca atenção, a classe política dá menos atenção ainda e a sociedade nem sabe o que está acontecendo. Do colapso orçamentário que nós vamos ter a partir de 2027, porque as despesas obrigatórias, aquelas que decorrem de ordem da Constituição, vão tomar mais do que 100% do orçamento, né? Significa que, na hora, para fazer uma analogia, né, com uma casa, seria como se você, depois de pagar a mensalidade da escola dos seus filhos, o seu plano de saúde, depois de pagar a sua comida e a sua roupa, acabasse o seu dinheiro. Sem você pagar a conta de luz, sem você pagar a conta de água, sem você pagar a internet.
sem você pagar o transporte. Então, é nesse ponto que o orçamento brasileiro vai chegar. E eu devo lembrar que quando a gente fala de despesa obrigatória, só para não me alongar, não existe despesa obrigatória em segurança pública. Então, primeiro ponto, zero de investimento em segurança pública a partir de 2027. Não existe infraestrutura. Nossa infraestrutura já é sofrível, já o nível de investimento público já é uma piada comparado com os outros países emergentes. Vai ser zero a partir de 27. Meio ambiente, zero. CAPES, CNPq, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Farmácia Popular. A maior parte dos programas que o próprio governo Lula utiliza como vitrine vão ter zero de orçamento em 27 por causa do desenho de arcabouço fiscal do próprio governo.